Doutor Inácio, já te escutei falar um monte desse ácido hialurônico, mas será que isso aí me ajuda mesmo? Será que vai me ajudar a voltar a ter qualidade de vida? Vai me deixar sem dores? Enfim, o que esse tal de ácido hialurônico pode fazer pelo meu quadril ou pelo meu joelho? Vocês já me conhecem, sou Inácio Ventura, médico ortopedista especialista, dedicado há mais de 15 anos a buscar as soluções mais inovadoras e menos invasivas para o seu quadril e o seu joelho. Então é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Vamos tentar fazer um overview, falar de uma maneira geral sobre ácido hialurônico. Por quê? Tem muitos vídeos aqui no canal sobre ácido hialurônico. Se vocês não conhecem o canal, dá uma passeada. Já se inscreve logo no canal se você não conhece. Ou então passeia primeiro pelos vídeos. Se você gostar, você me dá a sua inscrição, ok? Porque tem muitos vídeos de ácido hialurônico sobre os mais diversos aspectos, vídeos bem completos. Então vamos tentar falar de uma maneira geral, porque às vezes eles são tão profundos e tem pacientes que gostam, já estão nesse nível, que já conhecem a respeito da terapia, que a gente às vezes não tem um que fale de maneira mais simples e mais direta, um modo geral do que é o ácido hialurônico, para que ele serve, quais as melhores indicações, como ele atua para os principais problemas do teu quadril ou do teu joelho. O que ele trata, para que ele serve? Porque existem muitas informações difusas e muitas vezes errôneas, inclusive de profissionais da saúde, circulando por aí. Vamos começar pelo basicão, porque a gente sabe que o óbvio precisa ser dito. O que é o ácido hialurônico? Não vou entrar em explicação chata aqui do que como é a molécula, que tipos que ele pode ter, variedades. Tem um vídeo só disso aqui, tá? Vamos falar de maneira bem simples. O ácido hialurônico é uma substância que todos nós temos no nosso corpo. Então ele já faz parte de você. Você não vai estar colocando nada estranho no seu corpo. E onde é que ele está na gente? Basicamente no corpo inteiro. Em vários locais. Por quê? Porque a gente tem muito ácido hialurônico dentro do olho, tá? No vítreo do olho. A gente tem muito ácido hialurônico no líquido sinovial, ou seja, o líquido que lubrifica todas as suas articulações, e tem muito ácido hialurônico na pele, por exemplo. Então ele é uma substância do seu corpo que tem inúmeras funções e que a gente, a humanidade, a ciência, aprenderam a sintetizar essa substância para poder aplicar em você e trazer uma série de benefícios, seja, por exemplo, na pele para fins estéticos de preenchimento ou nas articulações, e a gente vai explicar qual o mecanismo de ação dele nas articulações. Mas basicamente é uma substância biológica que todos nós temos no corpo e que a gente descobriu como sintetizá-la para repor, para te devolver para quem está precisando dessa substância. Obviamente que nesse vídeo eu vou falar mais do uso articular, né? Do uso para minha área, e não vou concentrar nas articulações. Eu posso até citar outros usos ortopédicos, mas eu não vou falar de estética. Hoje não, tá? Não é a minha área, eu não me meto com o que eu não sei. Vamos lá, como é que ele funciona? Aqui é interessante a gente notar dois momentos históricos, tá? Porque isso aqui eu acho que vai trazer novidades para a maioria de vocês. Nós, quando começamos a usar o ácido hialurônico ali no início dos anos 2000, mais ou menos 2005, a gente teve a chegada no Brasil do primeiro ácido hialurônico importado e a gente começou a utilizar mais, estavam surgindo os primeiros trabalhos disso. E a gente tinha uma ideia que muito provavelmente é a que você tem ou as pessoas que te cercam podem achar isso, porque é o conceito mais disseminado de que o ácido hialurônico é simplesmente um gelzinho lubrificante, ou seja, que ele vai entrar na sua articulação, no seu joelho ou no seu quadril, para lubrificar e funcionar melhor aquela articulação com menos atrito. Ele até tem essa função, mas qual o problema? Que se eu estivesse falando que a única função dele era essa, de lubrificar, seria muito efêmero o efeito. Não ia durar nada. Por quê? Porque quando a gente aplica o ácido hialurônico na sua articulação, por exemplo, ele mesmo, aquele mesmo líquido que eu apliquei, ele fica na sua junta, na sua articulação, mais ou menos 15 a 20 dias somente. E o teu corpo absorve ele. E como é que a gente tem pacientes que fazem uma aplicação de ácido hialurônico para tratar uma artrose inicial e tem 1 ano e meio que já aplicou e estão sem dor ainda? Percebem que a coisa não encaixava? Então a gente começou a pesquisar mais e entender que o ácido hialurônico, na verdade, ele tem muitos outros papéis. E ele faz muito mais do que simplesmente lubrificar. Qual é a ação dele? O ácido hialurônico ele tem uma ação biológica. O que significa isso, Nácio?
A partir do momento que a gente aplica o ácido hialurônico na sua articulação, ele vai entrar, se espalhar, ser absorvido lentamente pelas suas células. Ele vai sim penetrar um pouco na camada de cartilagem para lubrificar naquele efeito ou nutrir, hidratar aquela camada de células de cartilagem, mas o mais importante de tudo é que ele vai penetrar nas células que fazem a produção do seu líquido sinovial, do seu líquido lubrificante natural do seu corpo. Essas células, vou falar um nome complicado, você não precisa gravar, chamam sinoviócitos. E dentro dessas células, elas entram no núcleo da célula. O núcleo é quem coordena todas as funções da célula. E ela modifica esse núcleo para ele produzir um ácido hialurônico de qualidade. Então, botando em pratos limpos, para ficar mais fácil de compreender, é como se a gente aplicasse o ácido hialurônico. Pense num cenário assim, o paciente está com artrose. Ele não consegue mais produzir um líquido sinovial de qualidade. Pelo contrário, ele começa a produzir um líquido tóxico, porque esse líquido tem muitas substâncias inflamatórias ali dentro e que começam a fazer mais mal para a cartilagem e inflamar cada vez mais o joelho, o quadril. Você fica com aquela junta inchada, dolorida, vermelha, sensível ao toque. E ele perdeu a capacidade de produção de um líquido sinovial com qualidade, inclusive do ácido hialurônico. Quando eu aplico esse ácido hialurônico, é como se ele entrasse nessas células e falasse para elas assim: olha só, vocês estão me produzindo errado. Vocês estão me produzindo com má qualidade. Olha só como é que eu sou. É assim que é um ácido hialurônico com qualidade. Deixa eu ensinar para vocês. E aí a sua célula reconhece aquele ácido hialurônico de qualidade e volta a produzir o seu próprio ácido hialurônico com qualidade de novo, durante um período considerável. E por isso você tem o alívio durante 6 meses, 9 meses, 1 ano, 1 ano e meio. É variável de cada paciente. Entendem como é que é um mecanismo muito mais modificador, muito mais transformador, muito mais duradouro? É um mecanismo biológico de ação do ácido hialurônico. E percebam que eu falei que se ele ensina a célula a produzir um ácido hialurônico com uma qualidade semelhante à dele, ele está relembrando a tua célula como fazer isso, eu tenho que aplicar um ácido hialurônico de qualidade. E aqui já é um ponto-chave que muitos pacientes falam: eu fiz uma aplicação e não adiantou nada. Claro que podem ter muitas causas para isso. Tem um vídeo aqui no canal somente sobre isso, onde eu abordo por que o seu ácido hialurônico não funcionou. Mas esta é uma causa: uso de ácido hialurônico de má qualidade. Ou às vezes, não é nem a qualidade em si o fabricante, mas um ácido hialurônico, por exemplo, de baixo peso molecular para quem tem uma artrose mais avançada. É um detalhe técnico que nesse vídeo eu explico, nesse outro, mas que é importante. O seu médico precisa saber qual tipo de ácido hialurônico e quais as características que ele quer para aplicar para o seu caso especificamente. Não necessariamente o seu ácido hialurônico vai ser o mesmo da vizinha, da prima, da mãe ou da tia que fizeram e deu certo. Nela pode dar dado certo e em você não. Importante esse detalhe. É papel do médico reconhecer isso e fazer a melhor aplicação para cada paciente. Tá bom, doutor Inácio, mas quais são as indicações de aplicar ácido hialurônico? Quando deve se aplicar? Para que doenças e quem deve pensar em fazer? Bom, indicação mais tradicional e melhores resultados da literatura é artrose, desgaste do quadril do joelho, de preferência em graus leve e moderado. Quanto mais precoce você inicia a aplicação do ácido hialurônico, melhores serão os resultados. E mais, alguns trabalhos têm mostrado que ele quase que passa a ter um efeito cumulativo. Ou seja, eu consigo, se eu aplico com uma certa regularidade, 1 vez por ano eu faço o ácido hialurônico. A cada ano que passa, em vez de ficar pior, ficar melhor, tá? Repito, em casos iniciais. Porque quando eu estou em casos mais avançados, eu perco um pouco desse efeito cumulativo, porque a doença pode continuar evoluindo. E aí entra na história que muitos têm de eu fiz a primeira vez, durou 2 anos. A segunda vez durou 1 ano. A terceira vez durou 6 meses. E aí eu precisei ir para a cirurgia. É que o ácido hialurônico foi perdendo efeito? Não tanto. É porque a sua doença foi ficando mais grave, tá? E você, felizmente, sob efeito do ácido hialurônico e sem dor, passou a fazer mais coisas, usar mais uma articulação que já tinha artrose e a sua artrose continuou evoluindo, tá bom? Então, a principal indicação, artrose, desgaste em graus iniciais e moderados. Mas eu não posso fazer em nenhuma outra indicação? Claro que pode. Por exemplo, eu tenho um vídeo aqui no canal que eu abordo somente isso. Aplicação de ácido hialurônico em artroses avançadas, artroses graves. Quando? Situações pontuais. Um paciente que, por exemplo, já decidiu pela cirurgia, mas naquele momento ele não pode fazer, porque ele tem uma festa de família, ele tem a formatura do filho, ele tem o nascimento de um neto, ele tem uma viagem comprada que ele não quer perder.
E a gente usa ácido hialurônico muitas vezes nesses casos para ele conseguir cumprir esses compromissos sem se entupir de medicação oral que pode fazer muito mais mal, conseguir aproveitar o compromisso e se preparar com calma para a cirurgia que vai vir à frente. Também faço muito em pacientes que falam, olha, eu tô com muita dor, eu quero operar, eu vou operar contigo, com a sua equipe, Dr. Inácio, mas eu preciso me organizar financeiramente para isso. Eu preciso de 3 a 4 meses para eu correr atrás dos recursos para fazer essa cirurgia, Inácio. E até lá, ele vai fazer o quê? Ficar sofrendo? A gente muitas vezes aplica um ácido hialurônico para que ele tenha conforto e, inclusive, consiga pensar melhor e tomar as decisões com mais calma até o momento da cirurgia. Mas existem outras indicações, tá? Hoje em dia a gente usa, cada vez mais a gente descobre mais benefícios do ácido hialurônico. A gente já descobriu que além desse gel lubrificante, desse hidratante, né, desse alimento para a cartilagem, ele tem esse efeito modificador biológico, mas ele é um potente analgésico, ele é um potente anti-inflamatório natural. Então tem muitas coisas e ele funciona como o termo em inglês é scaffold, mas ele funciona como um andaime, esses andaimes de obra, para orientar o processo de cicatrização de vários tecidos. Por exemplo, quando a gente tem uma ruptura ligamentar, ou seja, eu não estou falando mais de articulação, o uso do ácido hialurônico pode acelerar o processo de regeneração daquele ligamento ou daquele tendão que rompeu. Então tem um uso hoje para medicina esportiva, por exemplo, e outros tantos usos, mas a indicação mais clássica é realmente a artrose inicial moderada. Falamos um pouquinho desses conceitos, dessa parte mais teórica, embora sintomas sejam a prática, né? Mas vamos agora para a coisa bem prática mesmo, ou seja, como é a aplicação em si do ácido hialurônico. Você já me convenceu, Inácio? Já estou convencido de que o ácido hialurônico vai fazer bem para o meu caso. Eu quero saber como vai aplicar, porque eu morro de medo. Eu morro de medo de agulha, ou como alguns pacientes falam, eu tenho pavor de agulha. Será mesmo? Como é que é a aplicação? Bom, eu vou falar da minha prática, da minha rotina Inácio Ventura aqui na nossa clínica. Eu aplico praticamente 99% das vezes o ácido hialurônico aqui na nossa clínica, numa sala de procedimento preparada com todos os quesitos de segurança para a gente poder fazer esse tipo de aplicação com segurança, mas num ambiente ambulatorial, ou seja, no ambiente da minha clínica. Por quê? Porque tem inúmeras vantagens de fazer dessa maneira. Se eu for te levar para o hospital, ou alguns colegas que levam, você tem todo o trabalho burocrático de fazer uma internação hospitalar. Você vai ter que fazer provavelmente uma avaliação com o cardiologista antes, vai ter que fazer uma série de exames, vai ter que passar por uma avaliação com o anestesista, provavelmente vai ser anestesiado, vai ficar em jejum e vai ficar o seu dia inteiro para conseguir fazer um procedimento de às vezes 30 minutos. Na clínica, os pacientes se alimentam normalmente, não precisaram fazer nenhum exame adicional, a não ser que ele tenha uma indicação específica, não precisou passar por nenhum outro médico e gastar dinheiro, e a gente vem, ele chega aqui sem nenhum preparo mirabolante, a gente faz a aplicação extremamente confortável e ele sai andando e volta para a sua vida, tá? Então, eu aplico no ambiente de clínica, gosto. Para aplicar no ambiente de clínica, especialmente para o quadril, mas não somente para o quadril, eu faço 100% dos meus joelhos guiado por imagem. É preciso um método de imagem. Adendo aqui, não existe aplicação intraarticular de qualquer substância no quadril sem um método de imagem. Pessoas que chegam aqui e falam, o meu médico disse que aplicou algo no meu quadril. Ele usou ultrassom? Não. Tomografia? Não. Ressonância? Não. Raio-X? Não. Ele não colocou no seu quadril. Eu prometo que ele não colocou. Só se ele é assim, foi a maior sorte do mundo, porque o quadril é uma articulação profunda e é difícil encontrar o espaço para a agulha penetrar. Eu só consigo fazer isso se eu estiver vendo, tá? E eu utilizo 100% das vezes a ultrassonografia, porque me permite fazer aqui no meu consultório, na minha clínica, na sala de procedimento. É o método menos invasivo que tem, menos doloroso, mais confortável, mais seguro, porque com ultrassom eu enxergo tanto estruturas ósseas como partes moles, vasos, veias, artérias, músculo, tendão, e eu consigo encontrar o caminho que eu passo com a minha agulha extremamente fina, sem machucar nada disso, até o teu quadril, por exemplo. E eu repito, no joelho eu também uso. E o ultrassom não tem radiação e é um método relativamente barato. Então, sempre guiado por ultrassonografia, a gente aplica, sempre com uso de anestésico local. Por quê? A aplicação precisa ser confortável, gente. Como assim, Inácio? Agulha e confortável? É sim, com agulha e confortável. Esses pacientes que eu citei aqui no início do vídeo que falam assim, Inácio, eu tenho pavor de agulha. Aí eu começo a perguntar, você tem pavor de agulha mesmo? Eu tento saber um pouco mais da história, eu converso muito com os pacientes. Minha consulta é 1 hora e meia, a gente batendo papo aqui e tirando essas informações importantes. Mas por que você tem? Da onde surgiu esse trauma? E aí eu fico triste, porque infelizmente a maior parte dos traumas surgem
de outros profissionais que não tiveram o mínimo cuidado com a aplicação e deixaram realmente um paciente traumatizado. Porque não fizeram com anestesia, não usaram ultrassonografia, fizeram com pressa e utilizando agulhas grosseiras e sem explicar para o paciente o que estava sendo feito. Isso gera trauma em qualquer um. Mas, voltando para o assunto aqui, eu volto e pergunto, é pavor mesmo? Mas você consegue tirar sangue quando você vai no laboratório? Ah, sangue eu tiro, doutor. Você toma vacina? Ah, vacina eu tomo. Então você não tem pavor de agulha. Você tem um trauma que foi gerado por algum mau profissional que fez uma aplicação infeliz em você. E eu garanto para esses pacientes que a aplicação, garantia em saúde é sempre entre aspas, tá, gente? Mas eu me comprometo muito de que a chance é enorme de que ele faça a aplicação com a gente e ele diga ao final de que a aplicação é extremamente mais confortável do que retirar sangue, por exemplo. Eu sei porque eu retiro sangue meu e eu sei porque eu aplico ácido hialurônico no meu joelho. Eu mesmo, tá? Nós utilizamos agulhas extremamente finas, agulhas mais finas muitas vezes do que a aplicação de botox no rosto. E é aplicado a anestesia primeiro, na pele, com calma. Ninguém faz procedimento com pressa. Deixa aquela anestesia agir, pegar o paciente, ficar bem anestesiado na pele. Aí eu vou com uma agulha igualmente fina, mas um pouquinho mais profunda, para chegar no seu tecido subcutâneo, na gordura. Anestesio mais. Você nem sentiu essa agulha entrar mais, porque já estava anestesiado. E a gente vai deixar ele agir mais anestésico. E assim a gente vai fazendo, progressivamente, até chegar ao seu quadril, por exemplo, que é uma articulação profunda. Só aí é que eu vou com uma agulha um pouco mais comprida, porque ela precisa chegar no quadril, mas o trajeto já está completamente anestesiado. Você não vai sentir absolutamente nada. E a gente vai com uma agulha, sob visualização direta, com a ultrassonografia, penetra no lugar do quadril, que é menos doloroso, existe uma região anatômica do quadril que é mais confortável, aplicamos e acabou. Eu questiono 100% dos pacientes, nossa estatística aqui, qual o seu nível de desconforto com esse procedimento de 0 a 10? Sendo que 10 seria uma dor muito intensa e 0 você está deitado na sua casa assistindo televisão. Eu não estou mentindo, gente. Grande parte dos pacientes fala, doutor, eu não sei nem o que dizer, eu diria 0. Mas como 0 é estar vendo televisão na minha casa, bota aí 0,5, meio. Não dói, é um procedimento confortável. Eu tenho vários pacientes aqui que saíram daqui falando assim, doutor, você curou o meu pavor de agulha. Eu achava que eu tinha pavor de agulha. Então é sim um procedimento confortável e é assim que tem que ser. Você vai chegar sem necessidade de preparos especiais, nós vamos conversar, fazer a ultrassonografia, te examinar primeiro, marcar os testes, faz a ultrassonografia, marca o nosso ponto de entrada, anestesia, conversa. Anestesia, conversa. Anestesia, conversa. Vamos bater papo. Eu quero saber mais sobre você. E enquanto isso, o anestésico está fazendo efeito. Vamos aplicar o ácido hialurônico, esperar um pouquinho para ver qual foi o resultado. A gente já tem muitas respostas imediatamente após a aplicação. E você vai levantar, provavelmente, como a maioria dos pacientes levanta, com um sorriso no rosto, que há meses você não se lembra de ter dado. Recebo muitas mensagens assim, doutor, foi a melhor noite dos últimos meses que eu dormi como um anjo. Tem muita gente que sai para comemorar, eu falo para saber comemorar com o parceiro, com o cônjuge, com os filhos, porque tá sem dor e não lembrava o que era isso, gente. E assim vai ser também no pós-procedimento. Obviamente com algumas orientações. Então, eu gosto de recomendar para meus pacientes que nas primeiras 72 horas não sejam feitos esforços excessivos. Exercício físico intenso, longas caminhadas, muitas horas de pé, muitas horas sentado. Seja feita a rotina habitual básica, que é o tempo que o ácido hialurônico está sendo absorvido, a maior parte dele ali na sua articulação. Retoma a atividade física na semana seguinte e durante 7 a 10 dias eu gosto de restringir a 50% da carga que estava sendo treinada na semana anterior. Depois de 10 dias, vida normal, atividade esportiva normal e vá usufruir da sua aplicação de ácido hialurônico, fazer a sua prática esportiva, se Deus quiser, durante muitos meses, quem sabe mais de um ano. Essa é a rotina de uma aplicação. Uma observação importante, porque eu cheguei inclusive a comentar que tem um vídeo aqui no canal que eu abordo isso, que é a aplicação em caso de artrose mais grave. Vale a pena a gente falar, porque muitos pacientes têm essa dúvida, de aplicações que são feitas muito próximas ao período de uma cirurgia. E aí não é nem somente para o ácido hialurônico, mas entendam isso, tá? A literatura recomenda que após uma aplicação de articular, que seja, ou seja, após entrar uma agulha na sua articulação, o ideal é que você espere algum período para passar por uma cirurgia nesta mesma articulação. Qual o período? Extremamente variável. Tem trabalhos que falam 6 semanas, tem trabalhos que falam
3 meses, tem trabalhos que falam 6 meses, tem trabalhos que falam 1 ano. Inácio, qual a sua rotina? Bom, eu, Inácio, costumo fazer da seguinte maneira. Se o paciente é um paciente meu, que já acompanha comigo, eu vou fazer a aplicação e já sei que farei a cirurgia, eu vou tomar determinadas estratégias, vou seguir determinadas estratégias na aplicação para minimizar riscos. Porque muitos desses riscos, por exemplo, que na literatura coloca, não é do ácido hialurônico, somente da entrada da agulha. É do uso concomitante de corticoide. Isso sim pode ser perigoso antes de uma cirurgia. Então esse paciente que tem uma artrose mais avançada e que vai passar para a cirurgia, a gente não vai aplicar corticoide nele, de jeito nenhum. Tá? Então eu vou aplicar com todos os cuidados que eu sei que eu tenho, o ácido hialurônico que eu sei que eu utilizo e evitarei substâncias que possam levar a um risco aumentado. E claro, vou recomendar que a gente espere um período mínimo de segurança, mas que quando é uma aplicação comigo, esse período vai ser encurtado. Se o paciente chega para mim e fala, doutor Inácio, fiz uma aplicação de ácido hialurônico aqui na minha cidade e não sei o que meu médico colocou, e não deu resultado, e eu preciso operar, e para operar eu quero operar com o senhor, que é só no senhor que eu confio, porque eu vejo todos os seus vídeos, e eu sei como é que o senhor é cuidadoso, e eu quero a prótese com o senhor, eu quero acesso anterior eficiente. Tá, eu não sei quem é o colega, eu não sei o que ele aplicou, eu não sei em que condições ele aplicou. E eu posso dizer para vocês, eu escuto coisas aterrorizantes aqui, de aplicações em cenários bem perigosos, assim, sem condições de higiene ideais, com agulhas, enfim, vou nem entrar nisso que eu não gosto nem de falar. Se eu tenho um cenário desse, esse cenário sim, eu vou tender a esperar um tempo maior para a gente ter uma segurança maior no momento da nossa cirurgia e minimizar riscos. E além disso, eu sabendo dessa informação, então nunca omitam essa informação do médico de vocês, eu vou inclusive modificar as minhas estratégias da cirurgia. Então nessa cirurgia, provavelmente, eu mandarei, por exemplo, material para análise no laboratório, para saber se não tinha nenhuma bactéria ali. Eu tomarei cuidados extras, porque eu sei que teve uma condição de risco prévia à cirurgia, tá? E mais importante do que tudo, eu conversarei com o paciente e explicarei isso. Por quê? Porque a decisão final, em última instância, é sempre do paciente. Então já tive pacientes que fizeram aplicações na cidade deles e eu tento extrair o máximo de informações, às vezes eu peço um relatório do colega e a gente conversa. Ah, tem 2 meses que fez a aplicação. E o paciente fala, doutor Inácio, eu não estou aguentando de dor mais. Eu preciso operar. E eu não aguento mais me entupir de remédio. E a gente é sempre tudo na medicina e na vida, é pesar risco-benefício. Remédios tomados também tem muitos riscos. A gente senta, tem essa conversa franca que eu estou tendo aqui e o paciente muitas vezes fala, doutor Inácio, eu estou ciente dos riscos, mas eu preciso ser operado logo. Vamos fazer? E às vezes a gente também aceita encurtar esse tempo um pouquinho, mas é sim, vocês estão certos na maior parte das vezes, o ideal é esperar esse prazo ali de pelo menos 2, 3 meses, no mínimo, após uma aplicação de ácido hialurônico ou de qualquer outra substância, especialmente corticoide, na sua articulação, para você fazer uma cirurgia. Interessante, hein? Muito assunto e aquela revisão zona de ácido hialurônico que eu falei para vocês. Acho que esse tanto de informação aqui vale a curtida de vocês, vale o compartilhamento e a inscrição de vocês nesse canal. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenham perdido o medo, um pouquinho do medo, do pavor de agulha de vocês e espero que tenham ganhado mais confiança nesse procedimento que ajuda tanta gente e que é tão efetivo, consagrado na literatura e que muitas vezes posterga por anos a necessidade de uma prótese de quadril e de joelho. Tá? Alguns trabalhos mostram 4 a 5 anos de tempo que você consegue jogar para frente de uma prótese de joelho, por exemplo, simplesmente com a aplicação de ácido hialurônico e com qualidade de vida. Não é se arrastar 4, 5 anos, é ter qualidade por mais 4 a 5 anos. Espero que eu tenha conseguido atingir esses objetivos, vocês conheçam um pouquinho mais do ácido hialurônico e da viscosuplementação. Muito obrigado pela audiência de vocês e até o próximo vídeo.